E sim, não tivemos nós aqui a presença de Mayra Andrade, esse tema tempo que vai, portanto não te deseja que esse tempo menos bom tá vai bem longe para nunca mais ele voltar, mas para isso não tem que ter comportamento responsável, não tem que ter comportamento que não comportamento egoísta e nem comportamento já falar assim, infantil, porque esse vírus é que está para brincadeira, portanto já não há situações de acontecer em outros países e Cabo Verde para manter livre dessa contaminação, olha, para manter não, para olhar ou ver livre dessa contaminação é preciso engajamento de nós tudo, né, vá? Exatamente, e palavra de ordem, goste, é obediência. Não tem que ser obediente nessa altura ali, mais do que nunca, não fazer tudo o que a Organização Mundial e profissionais de saúde se recomenda. Esse que sabe é coisa que se passa lá dentro. Nós de fora só não tem noção de país, pouco, né? sim, de coisa que médicos e pessoas que estão doentes se passa nesse momento. Nós não estamos de fora, nunca está na primeira pessoa, graças a Deus. Então, só apanha só a ponta do iceberg. Então, a palavra de ordem é obediência e obediência. E essa obediência está a fazer com que esse ponto da iceberg desaparecer por completo, portanto, para nós, Cabo Verde, ficar livre, totalmente livre desse mal, né? Agora, eu também entrei em contato com a doutora Elizabeth, ele que tem deixado nós muitas dicas aqui de como prevenir dessa doença e como também deve ser a alimentação durante esse período de quarentena. Não tive bem conversar com a doutora Elizabeth agora. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Não, também, portanto, tenho conversa com a doutora via telefone. Infelizmente, hoje nunca pude ter ele, portanto, por medidas também de quarentena, não é? Que o doutor, embora ele é um agente de saúde, mas também tem que cumprir, não é, doutora? Doutor é humano, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor António. Boa tarde. E Vanusa, tudo bem? Tudo direito, doutora? Obrigada pelo convite. Por estar ali mais uma vez conosco. Sim, agora estou de quarentena porque também nunca vivo só, nunca vivo com esses familiares, então em respeito a esse, também em respeito a esses pacientes, agora tudo na casa, e também em respeito também a tudo que é medidas, né? Medidas que têm sido informadas e implantadas, né? Estou de quarentena também. Agora, doutora, durante essa quarentena que a pessoa não tenta viver, como deve ser a alimentação nesse período? Ok, nesse período ali a alimentação é bastante importante, né? Sendo que nos bem passa e bom passe de tempo, né? Dentro de casa, onde que o movimento está limitado, já nunca te pode fazer, já nunca te pode andar muito, então nos gastos calóricos, nos gastos de energia é mais pouco, né? Então, durante aquele período, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nos está a ingerir, porque acúmulo de peso é maior, a compulsão alimentar também é onde as coisas se pode acontecer, né? As pessoas comer não por necessidade, mas mesmo por ansiedade, por questões emocionais, o que pode acontecer muito e nesses tempos aí. A coisa que a gente recomenda é hidratação. Pessoas que esquecem, mas tem que beber água. Independentemente de quem está na casa, tem que continuar a hidratar. E não tem que hidratar muito. Normalmente a gente costuma usar um cálculo na nutrição, que é fazer 35 ml para cada quilo de peso. Então, mais ou menos, você tem noção de quantos litros de água que a pessoa tem que ingerir durante o dia. Doutora, pode repetir aquele cálculo de beber água lá para as pessoas poderem entender? É 35 ml para cada quilo de peso. 35 ml então, para cada quilo de peso. Então, na casa de nossa bata calculando os pesos. Você tem noção de mais ou menos quanto de água que tem que beber durante aquele dia. A hidratação não é só feita com água, é feito com chá, é feito também com sumo. Apesar de que as épocas lindas nos evita de se usa sumos, e também sumos industrializados, o mais natural possível. Doutora, por falar em sumo natural, qual seria então o mais correto de usar? Que tipo de sumo pessoas podia usar? Que te ajuda no aumento de imunidade. Ok, sumos, sumos caseiros, né, feitos de frutas, de vegetais, mistura de frutas e vegetais. Pode ser utilizado sementes também, que é para enriquecer
de nutrientes, também de gorduras boas, por exemplo, chia, linhaça, pode ser utilizado também na sumo, mas usa sempre frutas de época. Aproveita frutas de épocas e verduras também de época. Pode ser utilizado folhas como salsa, coentro, pode ser couve também, pode ser utilizado cenoura, beterraba. Então, depende do tipo de sumo que querer fazer. Então, torná-lo o mais nutritivo possível. Agora, doutora, pessoas, sim, a doutora falar, pessoas muitas vezes estão a ficar ansioso, isto que lá te levas a ter um aumento, né, a comer qualquer alimentar. Coisa, ou exatamente, ter uma compulsão alimentar. Agora, o que as pessoas devem fazer para evitar esse tipo de ansiedade? Olha, normalmente tem pessoas, é assim, a ansiedade é algo que nós todos nos sujeita em algum momento de nossa vida, em algum momento, alguma situação. E quer dizer, é a única situação que, infelizmente, pode acarreta que ele pode levar pessoas a ficar um pouco mais agitado. Então, na ansiedade, em termos de alimentação, coisas que pessoas podem satisfazer, né? Porque a ansiedade pode ser deficiências nutricionais, também pode estar relacionado à ansiedade. Então, alimentos que é fonte de B6, que é fonte de magnésio, alimentos também que é fonte de triptofano, que é aquele aminoácido que tinha falado no outro dia. Então, é proteínas vegetais, é feito de uso de sementes e castanhas, nozes, que tem magnésio, tem zinco, tem complexo B, né? Tem vitaminas de complexo B. Frutas, por exemplo, moda kiwi, laranja, também banana, e que as frutas também que te ajuda na fase com que haja aumento de neurotransmissores, que eu tinha falado no outro dia, serotonina. Então, é frutas que te ajuda bastante naquela. Outra coisa também é pessoas evita alimentos que é bastante estimulante, por exemplo, moda café, chocolate, doutora. É que é algo que deve ser usado com tanta frequência, sim, com tanta frequência. Outra coisa que a pessoa pode fazer é ocupa-se tempo, arranja atividades que pode te ajudar na distração e tenta arranjar uma rotina, não só para atividades, mas uma rotina também para alimento. Tem pessoas que estão acostumadas antes, quando estavam na atividade normal, também trabalho, escola e etc. E essa fazer bastante refeição, porque as pessoas podem reduzir o número de refeição, né? Se esse café gasta o suficiente ou igual ou mais do que ele que se gastava antes, como atividade da diminui, né? Uhum. Então, doutora, falando na reduzir a refeição, o que quer dizer corta a refeição? Desculpa, entendi. Doutora fala na reduzir a refeição, de refere à quantidade de alimentos, não salta a refeições, não a corta refeições, tipo toma café, almoço ou coisas assim. Desculpa, que entende, desculpa. Um pouco longe. Doutora, é o seguinte, estamos só ali que fala Maria dos Anjos, que te acompanha nós na live, fala, minta bebe teu café preto sem leite, isso é prejudicial nesse momento? Tudo aquilo que é em excesso faz mal. E café é um alimento estimulante. Principalmente é utilizado bastante para atletas, que dá mais força para fazer exercício, mais disposição também. Mas café é usado em excesso, por exemplo, para quem tem ansiedade, é que é muito bom, porque estimula ainda mais o sistema nervoso central. Então, estimula de forma negativa e aumenta a ansiedade nas pessoas lá. Uhum. Outra coisa, café também, por exemplo, uma pessoa que é diabética, o café é muito aconselhado porque também, por ser estimulante, ele acaba por estar relacionado com o aumento de estímulo de insulina, que é um hormônio, que em alcançar aumentada, acaba por aumentar o açúcar na sangue. Então, nessas pessoas também é recomendado usar café mais pouco, seria um xícara por dia ou menos, 3 vezes por semana. Agora, doutora, para diminuir a ansiedade ou para eliminar a ansiedade, portanto, não tem visto também muitos memes, né, não tem memes de pessoas que estão fazendo
Tá falando assim, na minha casa é assim, é sala, cozinha, sala. Às vezes cozinha quarto. Ou cozinha quarto, exato. É bastante complicado, doutor. Esse comportamento ali, claro, é um comportamento que não é saudável. O que pessoas podem fazer para tentar minimizar isso? Assim, modo falar é fazer rotina. Arranja atividades e torna a rotina como se fosse num dia normal. Levanta, faz meditação. Meditação é algo que pode ajudar bastante para reduzir a ansiedade. Para quem nunca faz, é algo que pode até aprender agora. Ou yoga também pode ser uma possibilidade. Ou para quem está fazendo oração também pode ser uma possibilidade. Mas sempre acorda de forma positiva, que já é algo que está... E também mande pensamentos positivos, doutora. Guia bem de forma melhor. Desculpa, não entendo. E também mande pensamentos positivos. Sim, e mantém positividade. Depois, e para quem que gosta de ler livros, seria ótimo começar agora leitura de um novo livro, ou aprende, tem vários cursos online que pode ser fazer, aprender nova língua, ou aprender nova área dentro de cesárea, né? Ou também pode escrever, pode cantar, pode ouvir música, filmes. Portanto, são coisas que esse quarentena não é mau, porque além de proteger alguém das doenças, né? Sabe ter lado positivo. Exatamente, também, né? não tem que ir lado positivo. Eu gosto que não tem todo o tempo do mundo. Agora, sim, doutora. Inclusive, é que pessoas, nós sempre temos que ouvir a positividade dentro de situações que é negativo, sempre tem algo positivo que não pode retirar de lá. Então, para as pessoas que é ansiosas, hoje é sempre o lado positivo e não o lado negativo, porque aquela parte já está, mas tem outras coisas que não pode ir até tirar de lá. Agora, doutor, uma pergunta aqui de Nancy da Costa, dizer para pessoas que têm problema de tensão alta, o que é bom para ele, café ou chá? Para quem tem tensão alta, café é uma boa opção, porque café é um estimulante, então aumenta o fluxo sanguíneo e principalmente é um vaso que funciona como deve ser, que está vasodilatado. Então, fazer uso de frutas e verduras, por exemplo, moda e beterraba. Beterraba tem uma substância nela que é vasodilatador, significa que melhora a função do vaso e melhora a circulação de sangue, ok? Então, ele acaba para ajudar baixa pressão na vasos. Então, eu faço uso de vegetais, de frutas, água, chá. Tem chás também que tem baixa tensão, mas tem que ser muito cuidadoso, porque tem chás que deve ser utilizado para hipertensos, principalmente hipertensos que estão a fazer uso de medicamentos. E doutora, e que esse tipo de chá, se a doutora poderia mencionar que tipo de chá que é aconselhável para quem tem tensão alta? Chá que está baixa tensão? Não, que é aconselhável para quem tem a tensão alta. Para quem tem a tensão alta, por exemplo, tem chá de alcachofre, que por exemplo é um chá que está baixa tensão, mas para pessoas que estão fazendo uso de medicamentos e hipotensivos é muito aconselhado. E por exemplo, chá para pessoas que têm hipotensão, que já é tensão baixa, por exemplo, o chá de bissap é muito bom, porque está baixa tensão. Ok? Exatamente. E para quem tem hipertensão e bissap. Que também é conhecido para hibisco. Bissap, por exemplo, para quem tem hipertensão, ajuda a baixa tensão, mas as pessoas têm que tomar cuidado porque você usa medicamentos. E para quem doutora? Esse aumenta aquela ação ainda mais. Doutora, para quem aqui tem a tensão alta, que chá que nunca se deve tomar, para poder subir ainda mais tensão? Não é questão de que nunca se deve tomar. É só que tem que tomar cuidado se você tomar junto com medicação. Pode ter efeito contrário. Aí tem que procurar um especialista que para poder fazer indicação
para ele, para ser caso. Exato. Doutor, agora, a senhora fala de beterraba, que as pessoas podem usar como um alimento que é para ajudar a dilatar vasos, né? Que é para te reduzir pressão, né? Exato. Agora, para usar as beterrabas, claramente que ele dá para fogo, né? Ele dá para lume. Pode ser também sumos também. Aquilo que você falou, pessoas usam aquela beterraba para fazer um suco, mas aquela água que é de fervura pode ser usado? Ok, é assim, aquela água fervura pode ser utilizada, né? Tem nutrientes, mas tem que levar em conta que naquela função de quem fala sobre ajuda na tensão, é beterraba cru, dessa forma cru. Tem mais efeito. Aham. Agora, e beterraba cozida, a hora que é cozinhada, aumenta alguns nutrientes que acaba para perder, tem outros também que acaba para transforma, né? Acaba para ficar mais doce quando é cozinhado, mas beterraba também, por ser um raiz, tem que ser bem higienizado antes, e se possível, hidrata 4 horas, porque na casca tem substâncias que nos chama de antinutrientes, né? Que reduz a absorção de nutrientes, né? Nutrientes como cálcio, por exemplo, e então ele deve ser posto em hidratação antes de ser cozinhado e retirado, e com certeza retirado pelo ser casca. Daí, sim, pode fazer uso de água, tipo para cozinhar arroz, dá para fazer outros receitas, claro, sim. Doutora, é isso que eu também falar, próximo ponto eu também falar com a doutora, é isso mesmo, acerca de higienização de alimentos, principalmente nessa época. Para cada caso é um caso, né? Exato. Para cada caso é um caso. Por exemplo, higienização é importante, higienização de folhas e de vegetais que não se está consumindo cru, não tem que fazer higienização tem substância que chama hipoclorito, que é uma substância que é utilizado para desinfecção de verduras e tal, mas ali na Cabo Verde acho que tem. Por acaso nunca está ser vendido no mercado. Então, nesse caso, eu tenho que usar lixívia para fazer aquela higienização. Por lixívia, não 1 litro de água, dependendo de... e tem que ser lixívia sem aditivos, ok? Nesse caso, o que é aditivos, doutora? Nesse caso, o que é aditivos? Aditivos é substâncias que estão usadas na conservação ou para dar sabor ou e para dar cor no alimento. Então, tem vários tipos de aditivos. Nesse caso, tem que ser lixívia sem nenhum desses tipos de aditivo lá. E para 1 litro de água, pode ser depende, assim, não estou falar qual é a forma de fazer, mas depende do tipo de lixívia. Tem uns que é mais concentrado, tem outros que é menos concentrado. Então, não dá para saber qual é que a pessoa está comprando nessas casas. Mas, e como é que as pessoas estão conseguindo saber qual é mais concentrado e qual é menos concentrado? Agora ele tem alguma taxa, alguma porcentagem? É que tem, porque assim, ele é um produto químico, não é? Ele é um produto químico. Só que como é um produto químico, ao mesmo tempo ele desinfeta, mas ele pode trazer prejuízos à saúde. Então tem que ser usado com moderação. Sim, tem que usar mesmo com moderação. Então, na 1 litro de água tem que para usar em gotas, que mesmo é para seguir a embalagem. Aquele que o produtor está falando é aquele que é para fazer. Pode ver se tem aqueles aditivos, basta seguir rótulo de produto. Tem um colher de sopa para 1 litro de água, tem embalagem que é para usar gotas. Por exemplo, 3 gotas de água na 1 litro de água. Então é para seguir a embalagem. Instrução de embalagem. Agora, doutora, aquele lixívia que é usado para lavar roupa é o mesmo ou tem que ser específico? Assim, é para tomar atenção na hora de jogging, porque tem lixívias que é utilizado só para roupa e tem lixívias que pode ser utilizado para roupa e para desinfetar alimentos. Mas tem que ver na embalagem se está falando, pode ser utilizado para alimentos.
Então tem que ter muita atenção nisso, né? Muito bem explicado, doutora Paula. Normalmente pessoas, qualquer tipo de lixívia, meu exemplo disso, qualquer tipo de lixívia, basta pôr na água, já amanhã desinfeta, por isso traz implicações para a saúde. É verdade, tem pessoas que têm muito ler embalagem, mas leitura de embalagens é bastante importante. Ler ingredientes, valores nutricionais também. Tudo que essa informação é muito importante você ler, para poder saber qual é o produto que você leva para casa e que você usa no dia a dia. Tá certo, doutora. Nota agradecer a presença da doutora aqui mais uma vez. Não tentei o assunto para falar acerca da quarentena, de alimentos que podem ser consumidos, desinfecção de alimentos, né? E tem sido uma mais-valia esse programa, porque pessoas aqui na live, né, tem a trazer alguns comentários, né? E doutora, também alguém disse está falando, mas ele usa vinagre, Ana Rosa. É aconselhável usar vinagre também para fazer higienização de alimentos, em substituição a que os outros produtos? Vinagre também é aconselhado para fazer desinfecção, sim. E então costuma aconselhar usa vinagre. Tem que ser vinagre com acidez 5%, que tem aquele efeito de fazer aquela desinfecção. Então, vinagre, procura sempre vinagre com acidez 5% e 2 colheres de vinagre para 1 litro de água e 30 minutos. 30 minutos, tem que estar 30 minutos na água. Agora, só que a recomendação agora que você está dando tem que ser fazer uso de lixívia, porque você sabe se vinagre é o forte suficiente que é para matar vírus, ok? Então, o mais seguro seria a lixívia, né? Lixívia, né? Lixívia ou água sanitária, tipo aquele nome que a doutora fala? Água sanitária. Ou aquele hipoclorito. Exatamente. Engraçado se tem ali na Calveta vendido. Sim. Mas, como a doutora tinha dito, não é qualquer tipo de lixívia. Tem um ouvinte aqui na live. Ele está dizendo que lixívia é bom, mas é qualquer tipo de lixívia. Tem que saber que tipo de lixívia as pessoas têm que usar. A doutora já explica isso. É de embalagem. Tem que ler a embalagem que é para saber se ela é para uso ou não. Doutora, agora o próximo tema é alimentos que podem levar à imunossupressão. O que é imunossupressão? Imunossupressão é baixa da resposta imune. Quer dizer que o sistema imune está conseguir responder em situações que deve estar apto para responder, que deve estar pronto para responder. Então, é imunidade baixa. E que alimentos que te levam a isso, doutora? Alimentos que podem levar a baixa imunidade é alimentos, por exemplo, alimentos industrializados, que é alimentos processados ou alimentos ultraprocessados, né? Por exemplo, alimentos inflamatórios, alimentos que em algumas pessoas eles podem ter efeito inflamatório, principalmente alimentos que é alergênicos. Tem pessoas que têm alergia, e hoje em dia tem bastante pessoas com alergia, e aquela alergia pode ser relacionada à alimentação. Tem alimentos que podem causar alergia e pode levar a inflamação e agrava o quadro ainda mais e baixa o sistema imune, ok? Alimentos como, por exemplo, glúten em trigos, ok? Trigos, aveias. Também na aveia tem glúten, mas é outro tipo, ele é família de glúten, mas ele tem um outro nome, que é avenina. E alimentos, e glúten que está na trigo, na centeia, na cevada, por exemplo. Alimentos também como laticínios, que pode ser, às vezes, amendoim. Também, isso, que os alimentos que causam baixa imunidade. Exatamente, porque eu estou a falar vários alimentos, mas em cada pessoa pode ser alimentos diferentes, ok? Agora é para a pessoa descobrir que alimentos que está causando desconforto e evita se está usando aqueles alimentos, porque os alimentos, por estar causando desconforto, pode também estar baixa o sistema imune. Exatamente. Okay? E que ela é alimentos que pode fazer um mal associado a alguma patologia que o paciente tem. Exato, pode estar associada a alguma patologia que já foi identificado, ou pode ser apenas distúrbios gastrointestinais, só de questão de intestino com o estômago, e que futuramente pode levar a uma patologia. Ok? Exatamente.
Agora, de uma forma geral, as pessoas evitam frituras, evitam alimentos industrializados, molhos prontos, temperos prontos e cunor, tudo que esses temperos lá. E fazem uso excessivo de óleos vegetais, que é óleos de soja, de canola, que infelizmente é óleos orgânicos, né? É óleos que sofrem outro tipo de processo que pode ser extraído. E evita também doces, açúcar em excesso. Açúcar em excesso da baixa imunidade, ok? Então aumenta a inflamação também. Proteínas também em excesso, uso abusivo de carnes. Então proteínas de origem animal também acaba para baixa imunidade e por alterar a flora intestinal, ok? Então as pessoas têm que ter mais atenção naqueles tipos de alimentos lá. Tá certo, doutora, muito obrigado pela explicação, doutora, daqui, não te agradecer bastante. Tem outros temas também que é para tratar, mas infelizmente nosso tempo é curto, doutora, não te marcar mais um encontro. Com certeza. Pode ser? Tá bem, pode ser. Então, doutora, muito obrigado e nós tudo nas quarentenas juntos nota vencer. Doutora, obrigado, boa tarde, bom almoço. E obrigado para tudo e pessoas na casa para ter ouvido nós. Nós é que te agradecemos. Boa tarde, doutora, cuida lá. Boa tarde.